Nós vamos fazer a leitura no livro de 2 Reis, capítulo 11, os versículos 1 a 4. Amém? A gente vai ler conforme o que está projetado. 2 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 4. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ele escondido, aonde? Na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava o país. E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões com os capitães, com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e os juramentou na casa do Senhor de novo, e mostrou-lhes o filho do rei. Pai, nós cantamos, nós temos lido, ó Pai, e o Senhor é quem muda a história, e o Senhor é quem levanta. E nós queremos que o Senhor nessa noite venha aumentar a nossa fé e nossa confiança mais e mais no Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Nós temos uma história que ela não é nem tão muito falada, pouco pregada, mas como tudo que tem na Bíblia, traz lições maravilhosas. E hoje pela manhã, a lição da escola dominical, da classe dos jovens, adultos e casais, falava de conflitos, né? E não por coincidência, creio eu, nós vamos continuar falando de conflitos hoje à noite, mas conflitos mais voltados para o âmbito familiar, que foi a realidade dos personagens e principalmente das 2 mulheres que nós vamos citar aqui, que nós trouxemos para a mensagem de hoje. E a gente sabe que conflito familiar não é algo novo. Foi falado pela manhã na nossa classe. O Irã também abordou isso no comentário no final do culto. Que a gente tem histórias de conflito desde a primeira família, né? Conflito desde que houve pecado. Desde que quando Deus começa a abordar, o que foi que houve? Que Adão aponta para Eva, foi a mulher que tu me deste. E aí passou para os filhos também, a ponto de que a primeira família criada por Deus, houve o primeiro assassinato. E o pior, um assassinato familiar. Um irmão mata o outro irmão. E o que a gente vê nessa história é que Caim matou Abel, não foi por conta de traição, não foi porque Abel roubou Caim, enganou Caim, não foi porque Abel se julgava superior a Caim. Não, Caim matou Abel por causa de um culto, por causa de uma oferta oferecida a Deus, que Deus solicitou aos dois, e Deus que conhece os corações de cada um, viu que a oferta de Caim não o agradava, não o agradou. Aí ele diz bem claro, você e a sua oferta. E isso trouxe um aborrecimento de Caim por parte dele em relação a Abel, e ele mata, assassina o seu próprio irmão. Eu fico imaginando como que ficou aquela família que foi criada para ter vida, e dentro dela mesma houve a promoção da primeira morte. Se a gente for mais à frente, a gente lembra da história de José do Egito. E
entre os 12 irmãos, o pai tinha preferência por José. E por causa dessa preferência dos 12, 10 irmãos ficaram tremendamente enciumados, né? E aí provocaram a venda de José para o Egito como escravo. Fizeram males a José. Conflito familiar. E tantos outros conflitos que existem descritos na Bíblia, porque a Bíblia, apesar de ser um livro de vitória, de grandes lições para a gente, mas a Bíblia não esconde pecado de nenhum, inclusive de grandes homens de Deus que foram exemplos. E nessa noite, nesse caso, nessa história especificamente, nós vamos abordar sobre uma família que viveu inúmeros conflitos a ponto de ser marcada por um cenário de matança, um cenário de crimes, de assassinato. E pasmem, não era uma família de pessoas humildes, era uma família real. Na verdade, foi uma dinastia. A gente tem aqui uma das mulheres que são destaque nessa história, Atalia. Atalia era filha nada mais e nada menos de Acabe e Jezabel. E a gente sabe que Acabe e Jezabel não foram flores de cheiro, né? Contaram, desagradaram ao Senhor, a idolatria, o pecado, a maldade. Convém lembrar aqui que Israel já havia sido dividido em reino do norte e reino do sul. Nós já falamos aqui uma vez, e na escola dominical várias vezes. Reino do norte ficaram lá as 10 tribos, chamada de reino de Israel, capital Samaria. Reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, chamada de reino de Judá, capital Jerusalém. E Acabe e Jezabel faziam parte do reino do norte. Acabe era rei daquelas tribos, daquele povo, mas muito mal. E Atalia era filha desses dois. A maldade dos pais dela era tão grande que Deus pediu para que Eliseu fosse lá, me enviasse alguém, dissesse que ia acabar com aquela história. E Eliseu então fala a um dos jovens profetas que ficavam com ele, diz: vai lá, manda mensagem. Deus te avisou que ia acabar com aquela família. E assim aconteceu. Acabe morreu em guerra. E Jezabel estava numa janela no alto do palácio. E alguém empurra Jezabel. E Jezabel, quando cai, a carruagem de Jeú, comandante do exército, passa por cima dela e deixa ela por lá. Depois de algum tempo ele lembra: não, vamos voltar. Era ruim, mas era rainha, né? Quando ele volta lá, os cães haviam comido Jezabel. A história diz que só tinha os pés e a palma das mãos. Toda a carne de Jezabel foi comida pelos cães. E Atalia havia casado com Jorão. Jorão, que era rei do reino do sul, em aliança, na tentativa de diminuir as rivalidades, porque existiam muitas guerras naquela época, inclusive entre o reino do norte e o reino do sul. E aí Atalia casa-se com Jorão, que era o rei de Judá, do reino de Judá, e que também não era flor que se cheirava. Apesar de ser filho de Jeosafá, que foi um bom rei, Jorão foi um péssimo rei também. Ele era tão mau e tão ganancioso que a história diz que ele tinha 6 irmãos, e no receio de que esses irmãos futuramente tomassem o poder, ele manda matar todos os 6 irmãos, para não correr esse risco de alguma circunstância alguém querer tomar o poder, o reino das mãos dele. O irmão, gente, você mandar matar todos os seus irmãos por causa de poder, conflitos familiares. A gente ouve histórias parecidas com hoje, de pai matando filha, pai matando a esposa, esposa matando a esposa. São N as histórias que temos hoje em dia. E o que acontece? Atalia e Jorão tiveram um filho chamado Acasias. E Jorão passa 8 anos no poder. Diz a história que ele
adquire uma doença muito grave, terrível no intestino. E depois de 2 anos dessa doença, a coisa se amplia mais e mais ainda, que a infecção promove a abertura do abdômen dele, né? E ele morre daquela doença com 40 anos de idade. Quem assume o poder é Acasias, filho de Jorão, filho de Atalia. Preste atenção, Acasias era o filho mais novo. Ele assume porque todos os outros irmãos deles já haviam morrido em guerra. Mas naquela época, os reis iam para a guerra e eles iam com muito orgulho defender o seu povo, defender a sua nação. Então era muito comum reis morrerem em guerra. Então todos os filhos de Jorão já tinham morrido, sobrou o mais novo, Acasias. Presume-se, a Bíblia não diz a idade dele, que se tratava de alguém bem jovem, mas que também não era boa bisca, e que tinha a influência da sua mãe, Atalia. A história diz, e essa história é contada tanto em 2 Crônicas como em 2 Reis. Se vocês quiserem depois ler, em 2 Crônicas vocês vão ver essas histórias dos capítulos 21 a 23. Em Reis, dos capítulos 9 a 11. Com alguns detalhes diferentes entre um e outro. A história diz que Atalia, mãe de Acasias, tinha uma influência muito grande. Influência negativa. A Bíblia diz que ela exercia uma influência tal com tramas diabólicos. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Certamente por ser muito jovem, ele seguia todos os princípios, tudo aquilo que Atalia o orientava. Mas ele passou apenas menos de 1 ano no poder. Também morreu em batalha. E olha só o que essa mulher... E essa mulher começou a se rebelar. Porque ela era rainha... Rainha por ser esposa de Jorão, rainha por ser mãe do rei Acasias, e ela queria continuar como rainha, mas agora gerenciando. E ela faz aquilo que dificilmente nós conseguimos conceber na nossa mente hoje. Ela manda matar todos os netos dela, filhos de Acasias. O que a gente espera de quem é mãe, de quem é pai, de quem é vô, de quem é tio? A gente espera proteção. Todo mundo que é avô, a gente ouve na mesma língua. Não, parece que o amor de avô é duplicado, né? A gente vê alguns pais reclamando: quando eu era filho, eu não via tanto carinho por parte de pai, de mãe, como vocês depositam para os meus filhos. Quantas vezes eu já não vi essa frase? E essa mulher, na ânsia, na sede pelo poder, ela manda matar os próprios netos, para não correr o risco desses meninos, quando crescerem, tomarem o poder dela. E Jeoseba sempre tem uma bênção de Deus para contar uma nova história. Jeoseba, que era filha de Jorão, marido de Atalia, ele teve outras mulheres, né, em contratos que se tinha com outros reinos, e teve outros filhos. Jeoseba era filha de Jorão, consequentemente era meia-irmã de Acasias. Jeoseba, quando soube que Atalia estava mandando matar os próprios netos, ela teve acesso ao mais novo deles, chamado Joás, um menino de apenas 1 ano de idade. Ela não ia poupar uma criança de 1 ano de idade. A história diz, e aí eu quero que vocês revejam o versículo 2, 11, versículo 2, que diz: mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou Joás. Eu quero que a gente preste atenção nos verbos que tem nesse versículo. Deixa esse versículo projetado. Tomou Joás. Quando a gente toma algo de alguém, a gente não perde permissão, né? A gente não sai dizendo: eu vou tomar, a não ser por alguma brincadeira. Ela tomou, ela teve a iniciativa, uma atitude que precisava ser urgente, porque senão aquele menino que ainda estava vivo ia entrar no rol dos mortos, inocentemente.
E a Bíblia diz que ela furta Joás. O que faz? Quando alguém pratica o furto, ele faz com rapidez, ele faz sem ninguém perceber, às escondidas. Mas ela tem o cuidado. Ela pôs Joás junto com a sua ama numa recâmara ou num quarto. Ela não jogou Joás de qualquer jeito sozinho. Ela teve o cuidado de levar alguém que já tratava, já cuidava, já acompanhava o menino. E leva aquele menino com a sua ama, hoje nós chamamos de babá, e o coloca num quarto. E ela o esconde. Queridos, o seu Joás pode ser os seus sonhos, pode ser a tua família, pode ser o teu casamento, pode ser você mesmo, pode ser a sua mente, que às vezes precisa ser guardado, protegido por alguém, precisa ser escondido. E tantas influências más, sonhos que você precisa zelar mais por eles, objetivos que você precisa tomar e colocar em lugar seguro. E ela coloca e leva Joás num acordo com seu esposo Joiada, que era sacerdote. Aliás, é o único registro na Bíblia onde alguém de um reino casa-se com um sacerdote. Geralmente alguém de um rei casa com outro de outro reino, da família real, melhor falando. E ela casou-se com um sacerdote. E Jeoseba era uma menina ou era uma mulher temente ao Senhor, que apesar de toda a trama que vivia a sua família, as mesmas tramas, as mesmas dificuldades, os mesmos conflitos que vivenciou Atalia, sua madrasta, podemos assim dizer, ela viveu também. Porque se Atalia perdeu Jorão, que era seu marido, ela perde o pai, que era Jorão. Se Atalia perde Acasias, que era seu filho, ela perde o irmão. E ela vê os seus sobrinhos sendo mortos por aquela mulher má. Mas ela se enche de compaixão, ela e o marido, e esconde aquela criança no templo, na casa do Senhor. Olha como ela foi sábia. Aquela mulher, Atalia, tal qual a mãe Jezabel, era uma mulher idólatra, uma mulher que abominava o Senhor, uma mulher que adorava outros deuses, principalmente Baal. Então ela jamais iria procurar um herdeiro dentro do templo. Onde que nós estamos guardando, zelando por aquilo que é importante nas nossas vidas, por pessoas que são importantes para nossas vidas, para nossa mente? Até que ponto a gente tem se preocupado em colocar em lugar seguro? E o lugar mais seguro que existe é onde existe a presença do Senhor. E na casa do Senhor há a presença dEle. E não é fácil cuidar de menino de 1 ano. Nós mães sabemos, né? O trabalho que dá. E lá aquele menino dentro do templo, não exposto, num quarto específico, é cuidado. Eu vejo aquele menino aprendendo a correr, a andar, a falar, a comer sozinho. A história diz que ela o escondeu juntamente com o marido, o sacerdote Joiada, durante 6 anos. Eu imagino aquele menino vendo Joiada no dia a dia, cuidando da adoração a Deus, dos sacrifícios que normalmente se fazia na casa do Senhor, e aquele homem de Deus zelando por aqueles princípios, e aquela criança desde muito cedo observando aquilo. A história diz que depois de 6 anos, Joiada então decide chamar centuriões, que são homens, são líderes de uma guarda de 100 outros guardas, soldados. Decidem chamar chefes de família, decidem chamar capitães e guardas, pessoas que tinham influência. Nós precisamos escolher bem, gente. A quem ou com quem ou para quem a gente
gente pode compartilhar as dificuldades, pode pedir socorro. Se crianças e adolescentes e jovens tivessem noção de quando tivessem dificuldades, ao invés de procurar alguém da mesma idade, talvez passando pelas mesmas dificuldades, tivesse a liberdade de procurar os pais ou alguém maduro, idôneo para compartilhar, que tivesse uma experiência maior, talvez cometesse menos erros do que a gente comete quando tem essa idade. Ele reúne essas figuras aonde? Na casa do Senhor. Ele guarda Joabe e Jeozeba, guarda Joás no templo, na casa do Senhor. Esta reunião ele faz no templo. Ele chama e ele faz uma aliança antes de divulgar o que é que ele queria. Uma aliança de levar o povo novamente a voltar a servir ao Senhor. E depois que eles concordam, porque o povo estava insatisfeito com o reinado de Atalia, por ser uma mulher má, por ser uma mulher idólatra, havia uma insatisfação popular. E aí, quando há esse acordo, quando eles concordam nessa aliança, ele então manda chamar o menino. Eu fico olhando, imaginando a cena de um menino de agora 7 anos, já que ele foi pego com 1 ano e passou 6 anos, então de agora um menino de 7 anos vindo. E ele disse: esse aqui é o herdeiro de fato. Aquele menino passou 6 anos dentro daquele templo, aprendendo, crescendo, vendo princípios de Deus. Enquanto alguém estava desfrutando daquilo que pertencia a ele, que era Atalia, desfrutando do palácio, das riquezas do palácio, desfrutando de servos de palácio, desfrutando do exército, desfrutando de poder, coisas que não eram dela, que ela tomou à força e pertenciam àquela criança. Quantas vezes nós permitimos que pessoas levem coisas nossas que deviam ser só nossas, ou às vezes nós entregamos de mão beijada para outras pessoas, ou por medo, ou por covardia. Quando é seu, é sua, nós entregamos. Às vezes entregamos a própria vida à morte. Essa semana eu soube de 2 suicídios que me deixaram assustada. Meninas jovens entregando a sua vida, que Jesus Cristo deu por tanto amor. Quantas vezes nós mesmos fazemos isso? E ele aponta para aquela criança: esse sim é quem tem que estar no trono, esse sim é que é o verdadeiro herdeiro do trono. Queridos, nós temos que ter noção, saber cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado, saber zelar. Joiada, o sacerdote, e Jeozeba cuidaram tão bem daquele menino. Nós precisamos saber zelar, principalmente dos nossos. Quantas vezes casa-se com pessoas que, ao invés de se proteger, agride, humilha? Quantas vezes nós, ao invés de protegermos nossos filhos, viramos o rosto? Quantas vezes nós, ao invés de zelarmos por aquilo que temos, trabalho, sonhos, ideais, o ministério que o Senhor confiou, nós relaxamos? Joiada e Jeozeba cuidaram tão bem do que o Senhor deu a eles. Foi a oportunidade de zelar por Joás. E quando eles veem aquele menino, a Bíblia diz, logo o povo tomou conhecimento daquilo. E o povo se juntou novamente. O povo se juntou no templo. Queridos, quantas pessoas não valorizam estar aqui? Perdem porque não têm o prazer de estar na casa do Senhor, nos dias de oração, nos dias de escola dominical, nos cultos. Qualquer coisa é suficiente. Se começa a escurecer um pouquinho as nuvens, não vou porque pode ser que chova. Ou não vou porque o calor está grande demais. Ou não vou porque
Cria-se tantas coisas. E a gente vê novamente que se a gente tivesse a noção do quanto é bom estar na casa do Senhor, para aprender, para crescer, para nos corrigir diante daquilo que a gente ouve, cantado, falado. Aquele povo todo vai para o templo. E a Bíblia diz que o povo, quando tomou conhecimento, grita em alta voz: viva o rei! E aquela gritaria foi tão grande, repetindo aquela frase várias vezes: viva o rei! Como que diz: esse verdadeiramente é quem vai nos representar, esse é digno de estar lá. Estamos livres daquela mulher louca. A gritaria foi tão grande que diz que ela ouviu, estando no palácio, que não devia ser longe do templo também. E ela desce do palácio e vai até o templo. Enfim, ela vai ao templo. E quando chega e vê do que se trata, e vê que ainda sobrou um herdeiro, que ela achava que estava dominando todo o pedaço, que tinha mandado matar todo mundo, ela também grita, mas grita: traição, traição. Como quem diz: perdi. E agora? E nós? Qual é o grito que nós vamos querer dar? De viva o rei? De vitória? De uma nova história? Foi cantado isso, mas existe alguém guardando a tua vida, preparando um novo plano para você? É esse grito que nós queremos dar? Ou o grito de quem? Traição, de quem perdeu, de quem não sabe o que fazer? A história diz que Joiada orientou aqueles homens a não fazerem nada com aquela mulher dentro do templo. Mas quando ela sai, vai ao caminho, que chega à porta novamente do palácio, ela é morta por alguns guardas. A Joiada, o sacerdote, não permitiu que se fizesse isso dentro da casa do Senhor. Porque a casa do Senhor não é lugar de morte, é lugar de vida. Porque a casa do Senhor não é lugar de prisão, é lugar de libertação. Porque a casa do Senhor é lugar de recomeço. Se você quer recomeçar a tua vida, você está no melhor lugar, que é a casa do Senhor, que é com o Senhor, que é na presença do Senhor, que é aos pés do Senhor. É com Ele, é nele, é buscando a Ele, é orando mais, é buscando se degustar mais da palavra dEle, se doar mais para o Senhor. E ela entendeu isso. Até quando nós vamos protelar o nosso encontro com Jesus na casa do Senhor? Deus espera de nós que cada um de nós façamos como Jeoseba, estejamos disponíveis para a ação de Deus. E aquele povo, a Bíblia diz que eles viveram uma alegria, estavam tão aliviados que o próprio povo entrou no templo de Atalia para quebrar todos os ídolos. E o povo que há muito tempo não adorava o Senhor, voltou novamente a servir o Senhor. Quanto tempo Deus tem esperado por mim e por você, para que a gente diga: eu vou mudar. Se eu sou uma mulher má, ruim, ou uma mulher que não tem feito a vontade de Deus, ou um homem que tem sido apático à vontade de Deus, eu vou começar, eu vou fazer. Deus está aguardando isso de mim e de você. Deus está aguardando que nós rendamos as nossas vidas para Ele. Que a gente diga: Senhor, a minha história talvez foi uma construção de conflitos familiares também. Não tive bons pais, não fui amado. Minha relação com o cônjuge ou com alguém que eu escolhi não foi bom. A história de traição, a história de dor, de mágoa. Jeoseba poderia ser a mulher mais traumática da vida. Mas ela, tão diferente de Atalia, porque Atalia, o que ela não perdeu na guerra, ela mesma se dispôs a exterminar, a destruir. Enquanto que Jeoseba, o que a guerra não conseguiu tirar de Jeoseba, a Bíblia diz que ela defende, a Bíblia diz que ela protege. Qual é a nossa postura? Vai ser de exterminar, de acabar, ou de defender, ou de fazer crescer? São atos que dependem de mim, de você. Nós é que precisamos dizer: eu quero fazer diferença.
Alguns dizem que crente não é para se envolver com questões sociais, políticas. Não, aqui é uma história onde Joiada, um sacerdote, se envolveu de tal forma a ponto de ceder o lugar, o templo onde ele morava e trabalhava para Deus, para cuidar do futuro rei. E olha o risco que ele corria. E a esposa também, que se Atalia sonhasse que sua enteada estava guardando um herdeiro, com certeza era mais uma para a lista de mortos. Mas ela doou toda a sua dedicação em prol do que era certo, do que era correto. Como nós demoramos a tomar decisões corretas que a gente sabe que tem que fazer, que vai melhorar a vida de alguém, que vai melhorar a nossa própria vida, que vai mudar a nossa própria vida. Esse ato mudou uma nação. E quando Atalia, que foi a única mulher que tomou, que esteve no reino de Davi, quando Atalia manda matar essas pessoas, ela estava querendo exterminar algo que Deus já havia prometido que isso jamais ia acontecer. A Bíblia diz que nunca ia faltar alguém no trono de Davi e morrer todos os herdeiros. Ela dizia: acabou alguém que vai para o trono de Davi. Deus não permitiu. A ação que parece simples de apenas cuidar de uma criança era uma ação que estava preservando uma promessa de Deus. Talvez uma atitude sua de orar por alguém, de conversar com alguém, de aconselhar alguém, de estender a mão, que parece tão simples, é uma atitude que vai mudar a história de alguém. Nós vimos hoje o Neto na sala de aula contando uma história, com a conversa no carro, fez uma diferença para aquela mulher com quem ele conversou. Às vezes uma simples conversa. Essa semana eu ouvi de alguém que só porque essa pessoa recebeu um abraço meu, ela disse que fez diferença. São gestos tão simples, gente. É o orar mais que nós precisamos, é o ler mais a Bíblia que nós precisamos, é mudar a nossa postura como cristãos, sermos crentes dentro e fora da igreja, principalmente na nossa casa. Se existe um lugar que a gente precisa ser crente, é dentro de casa, amando mais nosso marido, amando mais nossas esposas, amando mais nossos filhos, cuidando, zelando. Deus vê. Pode ser que ninguém aqui saiba da tua história dentro de casa, mas Deus vê. E aí você é diante de Deus. E o convite hoje é para que a gente seja como Jeoseba e Joiada, seu esposo, disponíveis para o Senhor, para zelar por aquilo que nos chega às mãos, para cuidar, para fazer crescer algo que venha ser honrado, que venha glorificar o Senhor. Se a gente olha para a vida de Joás, ele sai escondido do templo, mas ele volta. A história diz que ele entra pela porta grande, pela porta principal do palácio, e é honrado por todos. É claro que com a idade de 7 anos, ele não reinou sozinho. Os estudiosos acham que a própria Jeoseba e Joiada o orientaram durante muitos anos. Um conselho de pessoas também deviam estar ali orientando aquele menino. E a história diz que ele reinou 40 anos no reino de Judá. Mas olha só, enquanto Joiada, o sacerdote, estava vivo, ele era uma pessoa temente ao Senhor. Olha a importância de influência. Mas infelizmente, quando Joiada morre, ele começa a idolatrar de novo. Começa a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Mas a gente vê uma história de que quantas pessoas influenciam, gente. Como nós podemos influenciar positiva ou negativamente. Quando pessoas que convivem com a gente podem ter suas vidas mudadas, para o bem ou para o mal, para melhor ou para o pior. E aí a escolha é nossa. De que forma eu vou influenciar os outros? De que forma eu vou contribuir para que outras pessoas sejam melhores, para que nós mesmos sejamos melhores, para que aquilo que está nas nossas mãos, nossos trabalhos, nossa família, nossa vida, nossos ideais sejam melhores. Nós precisamos influenciar. E aí novamente
É um ato de escolha minha e sua. E a gente gostaria que você tivesse noção que isso começa na presença do Senhor, rendendo-se ao Senhor. Se você quer que a tua vida mude, renda a tua vida para o Senhor. Tome o passo de ser um homem e uma mulher de Deus. Ame mais o Senhor, sirva ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Não importa o que você já fez na tua vida, mas se você de todo o coração se rende para Ele, o Senhor está de braços abertos. É como nós cantamos. Tente uma, tente duas, tente quantas vezes precisar. Você vai ver que Deus não vai desistir. E Deus tem muito mais interesse do que você mesmo de mudar a tua vida. Mas faça isso logo. Renda-se ao Pai. Entregue a sua vida para Jesus. Seja melhor como marido, como esposa, como filho, como profissional, como cristão. Queira mais o Senhor. Agrade mais a Ele. Para de fazer de conta que não está vendo que coisas precisam ser mudadas na tua vida. E você precisa tomar posturas, atitudes para ter uma nova história. Eu sempre falo isso aqui. Ter uma nova história escrita pelo Senhor Jesus. Mas Ele espera de mim e de você atitudes. Então que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. E que nós abramos os nossos olhos. E que nós cuidemos com muito amor daquilo que nos chega às mãos. Como o casal Joseba e Joiada cuidaram. O casal cuidou de Joás. Qual é a responsabilidade que você tem em mãos? São os filhos, é teu casamento, é tua vida, é teu trabalho. Cuida sob a direção do Senhor. Influencie positivamente. Cuida de ti mesmo ou de ti mesma. Você tem noção sim de coisas que precisam ser mudadas em sua vida. Então muda. Deixa Deus renovar a tua vida. E Cristo viva o Rei, ou seja, uma nova história. E Cristo, eu vou tentar de novo. E Cristo, eu vou estar e fazer a vontade do Senhor. Cristo, dê um grito de libertação, que é o que o Senhor espera de cada um de nós. Foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz, para nos livrar dos pecados, para nos livrar da carga diabólica e nos fazer livres. Um novo acesso do homem ao Pai. Cristo, isso eu quero, uma nova história na minha vida. Eu vou entregar a minha vida, eu vou mudar. Faça isso hoje. Se Joseba tivesse deixado para o dia seguinte, para pegar aquele menino, furtar aquele menino daquele palácio e levar para o templo, talvez o menino também teria morrido de um ano inocentemente. Mas ela fez com urgência. O que é preciso ser feito com urgência na tua vida, faça. Mas não morra. Não entregue a sua vida para o diabo. Entregue para o Senhor Jesus.